Isso é ser empreendedor, você não precisa abrir uma empresa. Claro que não. E mais legal do que isso é, independente se você trabalha no jurídico, se você trabalha na contabilidade, se você trabalha em vendas, toda e qualquer pessoa pode e deve desenvolver a atitude empreendedora, que é fazer diferente na sua realidade. Oi pessoal, estou aqui com o Luiz Gustavo, ele é engenheiro, sócio da ACE, mentor, conselheiro de startups, palestrante, professor e conhecido como LG. LG, obrigada por estar aqui, ter aceito o nosso convite para esse papo com o palestrante. Eu queria que você começasse aqui falando para nós, a impressão que eu tenho é que você sempre foi um prodígio, tá? Então você me fala se isso é verdade. E me fala um pouco como começou a sua experiência profissional aos 14 anos como camelô. Bom, primeiro, muito obrigado, eu agradeço mais uma vez agora diante das câmeras aqui. Estou muito feliz de estar aqui porque você é uma pessoa que eu admiro bastante, né? Obrigada, já disse em várias ocasiões, então gente boa atrai gente boa, então eu acredito muito nisso. Obrigada. Essa questão de ser um menino prodígio a minha mãe sempre dizia o seguinte, na rua tinha um amigo meu que ele tinha o QI avançado, né? Ele tinha QI elevado e eu não tinha. E a minha mãe falava, você tem que estudar para você ser uma pessoa de QI elevado. E hoje em dia qualquer pessoa consegue ter um senso de autodidatismo porque tem tudo à disposição, né? Sim, é verdade. Então eu não me considero um menino prodígio na essência, mas sim muito perseverante, assim, muito lutador e muito certo de que para conquistar alguma coisa na vida tem que trabalhar e trabalhar duro, assim. Então eu tô mais nessa linha do tipo, muito mais transpiração do que aquilo que veio comigo, assim. E aí, onde que entra o camelô nessa história? Entra no trabalho, né? Eu nasci em São Paulo e mudei para Sorocaba muito pequeno, meu pai é metalúrgico, minha mãe dona de casa. E aí eu tava naquela época que ou você era jogador de futebol, o Ronaldo Fenômeno bombava, que é o equivalente ao Neymar hoje, e eu tinha o Raça Negra, que eu sempre conto essa história, que era uma década de pagode, samba, assim, que se você quisesse se dar bem na vida, morando na periferia, que era o meu caso, né? Tinha que ser pagodeiro. Tinha que ser alguma coisa nesse sentido. Certo. E aí eu descobri uma oportunidade que era ou trabalhar com transporte de vans, assim, entre bairros, que tem uma profissão que eu não sei se ainda hoje que chama cobrinha. Que é a pessoa que abre a porta e fala, Barra Funda, quem vai pra Barra Funda, fecha a porta e tal. Minha mãe não deixou. Ficou com medo de cair, de assalto. Perigoso, Eu tava com 13 para 14 anos. E a minha avó, que tinha cantina em escola, tinha loja de sapatos, naquele momento da vida tinha uma barraquinha no camelô da cidade. E aí minha mãe deixou eu trabalhar com ela. Então naquele momento eu virei camelô part-time, assim. Então eu estudava um período e o outro período eu era camelô, basicamente vendendo bijuteria para mulheres. Não, é bacana que você novo querendo já trabalhar, querendo ou empreender ou ganhar o seu dinheiro. É verdade. Muito legal. Bom, vamos começar a falar sobre palestras. LG faz palestras sobre vários temas, mas eu queria saber como que começou o convite, qual era o tema que eles que te solicitaram? Bom, eu sempre digo o seguinte, especialmente quando a gente fala de palestrante, né, tem muita gente inspiradora. O portfólio de palestrantes aqui da Sandra Pascoal é o melhor do Brasil, sem sombra de dúvidas. E aí eu sempre digo que eu não sou um palestrante profissional, mas eu sou um profissional que dá palestras. E onde isso aconteceu na minha vida? Eu sempre, provavelmente potencializado pela experiência com camelô, me comuniquei bem em público, assim. Sempre foi uma coisa natural para mim e eu forcei a barra fazendo isso. Então, como você disse, eu sou engenheiro, né? Me formei em engenharia elétrica. E eu sempre, quando eu tive a oportunidade de estar em público, eu me lançava. E aí, passou o tempo, trabalhei como engenheiro e eu entrei na Natura. Natura é uma das empresas mais admiradas e inovadoras do Brasil. Sim. E aí eu entrei como trainee lá e fiquei 7 anos. E quando eu saí da Natura, eu pedi demissão e entrei na ACE, que hoje eu sou um dos sócios, eu escrevi um artigo que era assim, por que eu pedi demissão da Natura? E esse artigo viralizou, foi para a página principal do LinkedIn no Brasil e deu 24 horas, eu recebi 5 convites para fazer palestra. Isso em janeiro, fevereiro de 2017. E o que eles queriam que você falasse? Eles queriam que eu falasse sobre essa experiência de sair de uma empresa onde todo mundo quer trabalhar para ir para uma empresa que naquele momento a gente estava especializado em acelerar startups. Isso era 2017. Então, o que hoje a gente está vendo desse movimento de transformação digital, de startups e grandes empresas, eu percebi esse movimento. Conversei bastante com a minha esposa, porque essa é uma decisão familiar, né? Claro. Pedi demissão da empresa porque eu estava super bem, para ir para esse que tinha 12 pessoas.
Então a curiosidade do mundo corporativo foi, como que alguém que é executivo em ascensão, pede demissão para ir trabalhar com startups? Então as pessoas queriam me ouvir qual foi o racional de sair do mundo corporativo e ir para esse mundo da inovação. Então foi um semestre, fiz várias palestras, várias. E teve um ponto padrão, assim, comum, sempre para liderança. Sempre. Sempre para gerentes, diretores, vice-presidentes, presidentes. E aí, a partir daquele momento, eu comecei a prestar mais atenção em fazer palestra. Não conduzir de uma maneira profissional. Naquele momento eu estou aqui à disposição, se alguém quiser me chama, né? E aí as minhas palestras começaram a ser as melhores avaliadas dos eventos. Então eu ia receber feedback, a sua palestra todo mundo amou, foi a melhor avaliada. Eu falei, nossa, tem alguma coisa aqui, né? Porque pra mim é tão natural, eu chego lá, compartilho as minhas experiências, e aí quem tá acompanhando de fora, o feedback era assim, eu consegui associar conceitos teóricos e práticos com a realidade de quem está sentado numa empresa que tem burocracia, que tem regras, que tem compliance. Então como que você consegue pensar diferente, olhar para esse novo contexto de mundo, porque é um novo contexto de mundo, muita coisa mudando, e a gente foi educado de uma maneira bem revolução industrial, né, de ser. Então esse é o processo, é assim que faz, você é pago para fazer isso. Sim. E o mundo novo está pedindo um espírito mais empreendedor, né? Certo. Então essa transição, basicamente, é uma das coisas que eu mais gosto de falar e que mais me convidam para falar. E é um espírito empreendedor dentro das empresas Dentro mesmo. das empresas. Não é que todo mundo vai ser empreendedor, a gente estava até conversando isso. Você pode falar um pouquinho Posso. sobre... Esse é o seguinte, isso é bem importante esse ponto. Eu fui um intraempreendedor, né? Eu trabalhei 5 anos numa multinacional americana como engenheiro, depois eu entrei na Natura, foram 7 anos na Natura. Hoje, na ACE, o meu papel é uma empresa de inovação que ajuda grandes empresas a proporcionarem um ambiente onde as pessoas sejam quem são. Inclusive, se quiser fazer diferente, pode como empreendedor. A gente chama disso de intraempreendedor. Sim. Eu fui intraempreendedor. Então, eu estava na Natura, como exemplo, eu era gerente de marketing, cuidava de uma categoria lá. Eu olhava uma oportunidade, um problema, e eu via que ninguém ia resolver e a empresa não colocava foco naquilo, eu tomava para mim, criava uma solução, alinhava com os gestores e fazia acontecer. Que bacana. Isso é ser empreendedor, você não precisa abrir uma empresa. Claro que não. E mais legal do que isso independente se você trabalha no jurídico, se você trabalha na contabilidade, se você trabalha em vendas, toda e qualquer pessoa pode e deve desenvolver a atitude empreendedora, que é fazer diferente na sua realidade. Que bacana. Eu queria que você falasse um pouquinho como é a sua rotina, não sei se você tem filhos, você falou agora da sua esposa. Fala um pouquinho como é que é a rotina do LG. Eu tenho uma família que mora no interior, né? Então eles moram em Sorocaba e a família da minha esposa mora em Vinhedo, que é perto de Campinas. E aqui em São Paulo somos nós dois só. Tá. E então basicamente os nossos finais de semana ou são em São Paulo ou são no interior e a gente divide, parte em Sorocaba, parte em Vinhedo. Aqui em São Paulo, o meu dia é um dia absolutamente corrido, né? Então ele normalmente começa às 7, 7h30 da manhã, eu vou pra academia, ou eu faço natação ou jogo tênis. Precisa, né? Precisa ter... Eu aprendi isso a duras penas, assim, porque nessa rotina muito intensa, se você não cuidar de você de uma maneira integral, né, que é espiritual, não dá psicológica... tempo, você não consegue fazer tudo. Você não consegue fazer tudo, inclusive você é menos produtivo. E é contra-intuitivo, porque você pensa, mas é melhor eu trabalhar do que eu fazer academia. Não. É óbvio, né? Mas assim, às vezes tem que parar para pensar no óbvio. Então, eu dedico o tempo, pelo menos 1 hora por dia para uma atividade física. Então, eu divido entre natação e tênis. Eu tomei o gosto por jogar tênis. E aí eu vou para esse. Basicamente, meu dia a dia de reuniões o dia inteiro com executivos de grandes empresas e com o nosso time lá internamente. E aí isso deve ir mais ou menos até 8, 9 horas da noite todos os dias. Isso só não é assim, como você disse, eu dou aula, né? Sim, tem as palestras. Tem as palestras que acontecem, que eu encaixo na minha agenda. E lá no MBA da FGV e da ESPM eu dou aula à noite. Então a aula é das 7h30 da noite até 10h30 da noite. Isso acontece 2 vezes por semana. Puxado. E parece que vai ser um livro aí, você está estudando. Eu tô estudando. Sempre me pedem. Tem gente que conhece a minha história e fala, como que você foi camelô e tal, não sei o quê. Fala, você tem que escrever um livro. E aí quando eu olho para o mercado, eu falo, tem muita gente boa com histórias inspiracionais lindíssimas, né? Sim. Eu tô nessa etapa assim, como que eu consigo pegar a minha experiência, minha visão de mundo, de estar vivendo numa transição e gerar valor real para quem vai ler e conseguir aplicar na vida dela. Claro, não ser mais uma história, exato, né? Você está certíssimo, é isso mesmo.
Então eu estou nessa etapa. Tá. Eu queria saber, hoje em dia, quais são os temas mais solicitados? Porque você começou lá no começo com a tua experiência, saindo da Natura. Hoje, que você tem toda essa experiência, o que mais solicitam nas palestras? Legal, excelente ponto. A gente está eu sempre digo o seguinte, a gente está em 2020, iniciando uma nova era, a partir de uma nova década, né? Então a gente está numa transição, não só em data, né, calendário, mas especialmente no mundo do trabalho. Sim. Então o meu trabalho hoje, eu sempre digo assim, eu trabalho com o futuro das organizações no presente. Então o que as pessoas são mais curiosas tá, entendi, mas quer dizer que inteligência artificial, blockchain, big data, isso vai roubar meu emprego, mas eu li uma matéria que vai sumir vários empregos. Então a curiosidade tá, como que eu me adequo, me posiciono, me atualizo nesse novo contexto de mundo. Então eu falo de liderança nessa perspectiva de mundo digital. O papel do líder mudou. Ele tem que se atualizar em relação a isso, né? Então isso aparece muito. Qual que é o papel da liderança nesse novo contexto de mundo? Como eu consigo, como colaborador, como funcionário, ter uma cabeça inovadora nesse meu contexto? Que isso é real, né? Quem está assistindo agora, se trabalha numa empresa, independente do tamanho, vive a dor de ter regras, processos, compliance, e aí se sente até dentro de uma caixa, né? Como que eu, dentro desse contexto, consigo olhar para isso e falar, bom, tem oportunidade aqui, consigo fazer diferente ali, vou promover uma mudança lá, dentro do meu contexto? Sim. Pedem muito para falar sobre transformação digital, né? Então, eu sempre digo, não é digitalizar a empresa, colocar um e-commerce, quer dizer que você agora é digital. É todo um processo que começa pelo mindset. Então, claro, é uma transformação cultural a partir de uma transformação cultural. Tem uma coisa forte também porque você vê que está tudo interligado, né? Que tecnologia é meio e não é fim. Então, se você pegar as empresas que estão mudando o mundo, Airbnb, Uber, Netflix, Google, são empresas que usam muita tecnologia, são tecnologia, mas eu não bebo tecnologia, não consumo tecnologia. Eu consumo um conteúdo, uma experiência, um serviço. Então, tudo isso é esse novo contexto de mundo que, basicamente, todo mundo hoje que é ativo profissionalmente precisa saber, precisa estar ligado. Ai, olha lá, pessoal, fala muito bem e com muita propriedade. Eu queria que você agora falasse para o pessoal aqui ou uma dica ou algo que é muito relevante que você fala em todas as suas palestras. Um conselho, de repente. Um conselho? De uma perspectiva muito pessoal de aprendizado, né? Eu gosto muito de falar aquilo que eu vivo, senão fica, né, não vale a pena. Acho que a primeira coisa é autoconhecimento. Isso serve desde o CEO ter um autoconhecimento em relação a ele como líder e a organização dele como empresa, até a gente como profissionais. Então a primeira coisa é, quem sou eu, o que me motiva, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que as pessoas mais me elogiam, o que as pessoas mais me dão feedback. Então eu preciso ter uma clareza sobre mim, que é um ser humano de uma perspectiva bastante integral, né? Holística. O segundo ponto é, nesse contexto, sabendo quem eu sou, o que o mundo precisa hoje? Quais são as habilidades, competências, qual que é a demanda das empresas hoje? Isso faz sentido para mim? E se faz, onde eu me adequo? Que é o ponto, né? Não é para todo mundo ser empreendedor, não é para todo mundo aprender a programar, não é para todo mundo falar de inteligência artificial. É para quem é artista atuar na sua máxima potência sendo artista. Claro. Quem é contador... A sociedade precisa de todos, todo né? mundo. Claro. Então acho que é um pouco disso, de autoconhecimento e entender o que está acontecendo hoje, como que eu me adequo, me atualizo para viver nesse contexto de mundo onde eu vou aplicar os meus dons e talentos na máxima potência e me realizar e ser feliz fazendo aquilo que eu gosto, me dá prazer. E na palestra você faz isso, você dá dicas de como você conseguir essa máxima potência, porque eu sinto isso, as pessoas às vezes fazem a palestra, mas não mostra realmente o métier, entendeu? O caminho, como é que faz para fazer isso? Eu concordo em 100%, porque eu vivi isso do lado de lá, né? Então, quando eu monto uma palestra, o que eu penso? Eu falo assim, olha, quem está assistindo? Eu sempre penso assim, quem está assistindo? Essas pessoas, quando acabar a apresentação, daqui a um mês, o que ela vai lembrar? Esse é o ponto de partida. Aí eu vejo, legal, quais são os conceitos teóricos, práticos, quais são os pontos que eu vou conectar para levar essas pessoas para entender qual é a situação que ela está, qual é o contexto, como que ela muda e como que ela aplica. E eu sempre termino minha apresentação com 4, 5, até 10 dicas de como você implementar na prática. Ai, que bom. Ai, legal. Eu gostaria que fizessem isso comigo, então hoje eu tenho feito isso e tenho feito muito sucesso. Né? Ai.
LG, muito obrigada. Eu amei nosso papo com o palestrante. Ele é um dos nossos exclusivos. Estou muito feliz com essa minha nova aquisição. E obrigada. Obrigada mesmo, viu? Tudo de bom. Muito obrigado. Tchau, pessoal.